Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição de plantas da ICL América do Sul. Hoje temos aqui dois convidados mais que especiais que logo darão um alô para vocês. E apenas me apresentando, eu sou o Guilherme Amaral de Souza e atuo como CDT na ICL América do Sul. E para começar, estamos aqui hoje com o nosso amigo de longa data, o nosso GDM do sul do país, João Silveira. Dê um alô aí para os nossos ouvintes, João. Olá, Amaral, tudo bem? Uma satisfação estar fazendo parte desse Plantcast de hoje, né? Importante ressaltar que esse é um Plantcast, né, que é uma iniciativa do Feijão Experts Club, e eu estou bem ansioso aí para o bate-papo que nós vamos ter. Então, me chamo João Paulo Generoso Silveira, sou gerente de desenvolvimento de mercado na ICL América do Sul, aqui na diretoria Centro-Sul. Obrigado, João. Muito bom participar contigo desse Plantcast. E para falar do assunto aí, né, que é feijão, temos ninguém mais, ninguém menos que Fábio Aurélio. Fábio é um exímio aí conhecedor do feijão e ele vai se apresentar aí para a gente. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo ao nosso Plantcast. Oi, Guilherme. Oi, João. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom ter a oportunidade de participar. Eu que sempre fui fã, ouvinte do Plantcast, né? Estou tendo agora a oportunidade de contribuir um pouco dentro das minhas limitações com informações a respeito dessa cultura apaixonante que é a cultura do feijoeiro. E para começar aí o nosso Plantcast aí, Fábio, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, como que foi sua formação, como que você chegou a passar por essa cultura aí de forma tão apaixonante, e eu que te conheço há um pouco tempo aí, né, sei que você é um entusiasta do feijão. Conta pra gente a sua trajetória até chegar esse momento. Eu sou um indivíduo de origem urbana. Eu nasci lá em São Bernardo do Campo, fui criado na cidade de Diadema, na Grande São Paulo, e minha vida não tinha muita relação com o campo, não. Quando eu fui fazer o cursinho para tentar passar no vestibular, né, que naquela época, nossa, mais antiga, ainda tinha vestibular, não era Enem, era uma situação um pouco mais complicada, eu fui ter contato lá dentro daqueles programas que eles fazem de incentivo para você conhecer os seus potenciais, e eu vi um professor de biologia lá falando que se você queria, no Brasil, ter uma profissão onde você pudesse fazer ciência e verificar na prática, de forma bem clara, aquilo que você aprende na teoria, você devia se direcionar às ciências agrárias, e aquilo aguçou minha curiosidade, eu procurei saber do que se tratava, dentre outras tentativas que eu fiz, uma foi para tentar ingressar na Universidade Federal de Lavras e tive sucesso, né? Então, lá em 1998, me matriculei e iniciei meu curso de agronomia lá em Lavras, no século passado ainda, né? Hoje eu dou carona para a molecada subir lá para a UFLA, quando eu trabalho na EPAMIG dentro da universidade, né? O nosso escritório lá, eu dou carona para a turma e pergunto, e aí, cara, quando é que você nasceu? Aí o estudante me fala, nasci em 98, eu falei, poxa vida, hein? Complicado, mas estamos aí, estamos com saúde, isso que importa. O que eu pude fazer minha formação lá na UFLA, me formei em engenheiro agrônomo em 2002, né? E aí, por essas circunstâncias que a gente não sabe explicar, acabei sendo direcionado para trabalhar com o professor Luiz Roberto Guilherme, o Bebeto, que por coincidência também foi orientador do Guilherme Amaral, né? Uma figura única, né? Tanto em termos de conhecimento como em termos de convivência, um sujeito espetacular, um ser humano espetacular, já foi entrevistado aqui no Plantcast, né? Já participou do bate-papo aqui, e eu trabalhei com ele com poluição do solo naquela ocasião, né? Era muito difícil naquela época você ingressar no doutorado, eram menos vagas, era bem disputado. O Departamento de Ciência do Solo da UFLA sempre teve um potencial enorme de formação de profissionais, tanto é que o pessoal que sai de lá está todo mundo muito bem, graças a Deus, né? E, na ocasião, eu não fui aprovado no doutorado. E aí eu fiquei naquele dilema, o que eu vou fazer da minha vida, rapaz? Tal. E um amigão meu, que hoje é pesquisador na Embrapa, o Túlio Rafael, virou para mim e falou assim, vamos fazer o concurso da EPAMIG? Eu falei, não, cara, não tô afim não, eu tô querendo passar no doutorado, eu quero fazer o doutorado. Ele, não, mas vamos lá. Eu falei, rapaz, eu tô focado, eu quero estudar para passar no doutorado, e eu acho que
não é o momento de fazer concurso. Ele, não, vamos comigo, nem que for para dividir a gasolina. Aí, como você fica com dó do pobre, um pobre tem dó do outro, né? Então, vamos. Aí eu fiz a prova, eu fui aprovado, né? Quer dizer, fiquei numa posição boa na lista de espera na época, e ele não. E ele ficou bastante decepcionado na época, porque ele queria, sabe, trabalhar ou na Epamig ou na Emater, é um mineirão nato, né? Mas agora ele está bem melhor do que eu, o cara está na Embrapa, está tranquilo, né? E nós estamos aqui na luta na Epamig, né? Então, foi em 2005, né? 3 de novembro de 2005, entrei na Epamig. Na ocasião, eu fui para o Departamento de Negócios Tecnológicos. Minha missão lá era trabalhar com a questão de produção de sementes, principalmente para atendimento a programas ambientais. A gente trabalhava muito com feijão, arroz, milho, variedade, sorgo. Então, era uma coisa bem voltada para fornecimento de sementes para a agricultura familiar. E foi muito bom, porque eu tive muito contato com a cultura do feijão e eu já gostava, fui gostando cada vez mais, sabe? E fui percebendo que era uma cultura onde eu poderia me dedicar mais na pesquisa. E na Epamig, para você crescer profissionalmente, você tem que fazer o doutorado, você tem que entrar para a área da pesquisa. Se você fica naquela área mais ligada à questão de produção, né? Você acaba não tendo tantas oportunidades profissionais. Então, assim que possível, depois que eu percebi que eu cumpri meu papel lá em Belo Horizonte, eu pedi minha transferência para Patos de Minas, na ocasião até que eu vinha conhecer o Itamar, né, da ICL, e fui para lá inicialmente para tentar me inserir um pouco mais na questão de pesquisa. E várias oportunidades com a cultura do feijão surgiram lá. A gente fez parcerias muito boas, né, com empresas, com universidades, faculdades, com produtores. Então, foi bastante produtivo. Passados alguns anos, eu solicitei, junto ao comitê de pós-graduação da Epamig, quando houve um edital, a liberação para fazer o doutorado, e eles me liberaram inicialmente para fazer um trabalho que seria com feijão, mas com sementes, em Uberlândia. E eu estava muito interessado em ir para lá, para a UFO, porque ia vivenciar uma experiência diferente. Em outra escola, eu já tinha feito mestrado e doutorado na UFLA, né? Mas, rapaz, o destino é implacável comigo. Não teve como, lá em Uberlândia, você disputa a vaga por professor. Então, cada professor tem a sua vaga, e o cara queria defender o doutorado para liberar a vaga para ir para lá, não liberou. Eu ia ser orientado do professor Carlos Machado, recebi a orientação do comitê de pós-graduação da Epamig para eu ir para Lavras, que eu seria autorizado a voltar para Lavras, e o professor Messias me recebeu lá. E eu me lembro que a primeira providência que eu tomei quando cheguei lá foi procurar o professor Bebeto e explicar para ele a situação, para ele não ficar enciumado, né? Ele falou, não, você podia ter vindo trabalhar com feijão comigo. Eu falei, Bebeto, isso não dependia de mim e tal. Mas foi ótimo. Essa decisão que eu tomei acabou mantendo as portas abertas, e hoje ele é um dos principais parceiros de pesquisa que eu tenho, né? Um cara com quem eu trabalho em diversos assuntos, mas principalmente em biofortificação agronômica. Então, fiz meu doutorado com o professor Messias. Durante o doutorado, nós trabalhamos muito forte na questão de produção integrada do feijoeiro e tudo que a cerca, e isso foi excelente, porque a produção integrada, ela trabalha de forma bem generalista diversos aspectos que são muito importantes. Adubação, controle de pragas, doenças, a questão de posicionamento de cultivares, né? Densidade de semeadura, época, né? Então, nós tivemos contato com irrigâmetro, clorofilômetro, fixação biológica de nitrogênio, que era uma linha de trabalho dele muito forte com a professora Fátima, né? Lá, que é também do Departamento de Ciências de Solos da UFLA, e aí eu consegui ganhar uma boa experiência com a cultura do feijão. E hoje, apesar de eu deixar bem claro dentro da Epamig que a cultura prioritária do meu trabalho ser o feijão, a conjuntura não tem sido das melhores para trabalhar com feijão. Para vocês terem ideia, eu estou com um projeto aprovado dentro da FAPEMIG de biofortificação, e ele não foi contratado em função da crise econômica do Estado. Me parece que agora vai ser liberado. E nesse meio tempo acabou que eu trabalhei bastante também com arroz, com trigo, né? Apoiando o professor Bebeto no Harvest Zinc e em outras iniciativas. Basicamente é isso. Acho que eu falei demais, né, mano? Não, sensacional. É que a estrada já é longa, né, Fábio? Então tem todo um aporte aí por trás, né? Então vamos começar aqui, né? Depois dessa breve gabarito seu aí, né? Que foi abordado, né? Vamos falar um pouco de sua experiência na cultura do feijão. É bastante ampla, né, Fábio? Então você chuta com as duas pernas, né? Igual a gente fala, né? Então consegue bem no manejo, consegue bem na nutrição. Eu e o João aqui, a gente vai melhor na nutrição, né, João? Então é o nosso meio aí que a gente permeia melhor.
Fábio, feijão e soja, a comparação é inevitável no nosso país, né? A gente não consegue separar uma cultura da outra quando a gente fala, principalmente aí no manejo do nitrogênio e FBN, igual você abordou aí nessa questão, né? A gente sabe que no feijão, a gente ainda está engatinhando nessa questão de FBN, já temos algumas estirpes aí muito boas, mas a adubação nitrogenada ela ainda é muito comum. Então, é necessário fazer a cobertura. Como que a gente está nesses patamares produtivos aí de feijoeiro em relação a essa adubação nitrogenada feita, digamos assim, cobertura, né, com N da parte aí via fertilizantes? Como que tá sendo isso aí no nosso mercado atualmente? Bem, Amaral, a cadeia produtiva do feijoeiro ela é a mais democrática e mais heterogênea que eu acredito que existe na produção de grãos no Brasil. O feijão ele é produzido por produtores que têm níveis tecnológicos muito diferenciados, em regiões que são muito diferenciadas. Então, os dois principais estados produtores, por exemplo, Minas Gerais e o Paraná, eles têm regiões que têm muito em comum, mas têm regiões que também são muito distintas em características edafoclimáticas. Então, hoje, a gente sabe que o feijão responde realmente à adubação nitrogenada, isso é fato, né? Mas a forma como o produtor conduz a sua produção, principalmente considerando qual o sistema de produção que ele adota, vai interferir muito em como ele pode adotar diferentes estratégias de manejo. E também passa muito pela questão das cultivares. Quando você trabalha com materiais mais precoces, você vai ter um manejo diferente, por exemplo, de um material de ciclo mais tardio, médio tardio. O que a gente sabe hoje é que existem inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas. Obviamente, todos nós sabemos, vocês sabem muito melhor do que eu, que o nitrogênio ele é um problema porque você, diferentemente de outros nutrientes, você não consegue ter uma recomendação baseada em números precisos. Você vai ter que trabalhar de forma mais ampla a sua análise, ou seja, se você tem um solo, tem mais matéria orgânica, se o cultivo anterior te deixou uma quantidade maior de matéria orgânica com capacidade de disponibilizar nitrogênio, né? E até uma coisa que é importante ressaltar aqui é que a grande importância da matéria orgânica, ela reside nos atributos físicos e químicos do solo, não necessariamente na disponibilidade de nutrientes. Hoje, quem quer produzir com qualidade e em quantidade, precisa sim estar atento ao fornecimento de nutrientes de qualidade, certo? Agora, o que nós precisamos entender? Que para a fixação biológica do nitrogênio dar certo, ela precisa de um cuidado, de um capricho e de uma atenção maior do que a fixação biológica de nitrogênio para a soja. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Bradyrhizobium ele é muito mais específico, não é? E ele é muito menos prostituído. Ele é muito menos... ele é uma bactéria que ela é bastante objetiva na sua ação. Já o Rhizobium, que é a bactéria que infecta o feijoeiro para a fixação biológica, ela é uma bactéria mais promíscua. Em que sentido? Você vai encontrar muito mais Rhizobium no solo do que Bradyrhizobium. Então, inevitavelmente, independente do manejo que for adotado, se você for lá escavar lá, você vai achar nódulos no feijoeiro. Só que a maior parte desses nódulos vão ser nódulos que não têm capacidade nenhuma de fixar nitrogênio. Porque aquelas bactérias, elas são agressivas na infecção, mas elas são muito pouco eficientes, né? Essas bactérias nativas são muito pouco eficientes na capacidade de fixação do nitrogênio que está no ar, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa ter uma estirpe selecionada, isso não é difícil hoje, né? Você precisa ter um produto de qualidade que tenha sido fabricado num ambiente correto, de forma com as boas práticas de produção, e você precisa ter uma aplicação adequada para você obter sucesso. E você precisa lembrar o seguinte, que diferentemente da fixação biológica do nitrogênio para a soja, a fixação biológica do nitrogênio do feijoeiro, muitas vezes vai precisar, sim, estar conciliada com a adubação nitrogenada, certo? E ela vai ter um desempenho tão melhor, quanto melhor foram as condições que você oferecer para a planta e para a bactéria. E por que para a planta? Se você observar o sistema radicular do feijoeiro, ele é fasciculado e muito menos agressivo que o da soja. Perfeito? Isso vai interferir na nutrição de diversos nutrientes, o fósforo é um deles, né? É por isso que o feijão tem muito mais problema com fusarium do que a soja, por exemplo, não é? Então, você vai ter um substrato menor para a infecção, porque você tem menos raízes.
A bactéria, ela precisa ter uma condição melhor, porque eu já disse anteriormente, ela é menos específica, menos agressiva, então você precisa ter um solo corrigido em pH, porque a acidez do solo prejudica também a bactéria, prejudica a capacidade de infecção do rizóbio para a produção dos nódulos, né? Você precisa ter uma quantidade de matéria orgânica, uma qualidade da matéria orgânica melhor também, porque você vai ter, como se diz, um efeito tampão, não no que diz respeito ao pH, mas na disponibilidade de micro-organismos ali no ambiente, conferindo um ambiente mais equilibrado para que aquela bactéria possa sobreviver em competição às bactérias nativas. Quando são conduzidos experimentos para indicação das estirpes, né, a gente tem que sempre contar lá com uma testemunha adicional que se trata do cultivo do feijoeiro sem a bactéria, sem inoculação com a bactéria e sem o nitrogênio, porque você vai conseguir estimar em comparação às parcelas que foram inoculadas e que foram adubadas, você vai conseguir indicar, vai conseguir saber quanto que as bactérias nativas daquele solo estão sendo capazes de nodular. Em linhas gerais, os resultados sempre demonstram que há uma nodulação significativa, você consegue contar uma quantidade grande de nódulos e ter uma massa de nódulos significativa, mas sem nitrogênio. Quando você vai lá e faz a coleta das plantas no florescimento e faz análise de nitrogênio, você tem diferença estatística clara entre aquelas que foram inoculadas e adubadas, só inoculadas ou só adubadas com relação a essa testemunha, né? Então, mostrando essa agressividade. Então, em linhas gerais, é importante entender que a fixação biológica do nitrogênio do feijoeiro ela é muito mais técnica, né? E ela não vai ter nunca a mesma eficiência da soja. O que não quer dizer que o produtor, o consultor, aquele que desenvolve o cultivo do feijoeiro não deva investir nessa linha de ação, porque nessa estratégia de manejo, até porque quando você consegue obter sucesso dentro das suas características, ela gera, sim, uma boa economia, né? Porque a fertilização nitrogenada ela é relativamente cara. Excelente as suas colocações aí e, sem sombra de dúvidas, aí faz a gente ficar se questionando, né, fazer uma série de questionamentos, né, principalmente, né, quando se trata da fixação biológica de nitrogênio, né, para a cultura do feijão, que a gente sabe, né, que traz resultado, mas que hoje eu acredito que talvez não seja tão utilizado quanto deveria. Não sei, eu queria pegar essa sua percepção. E segundo, qual é se tem hoje uma estimativa de quanto que a FBN ela contribui, quanto quilogramas de nitrogênio ela consegue aportar para a planta numa safra? Teria uma estimativa ou não, Fábio? Então, vamos lá. A gente costuma recomendar a aplicação, dependendo da safra, né? Se você estiver na safra de água, seca, inverno, onde a tecnologia aplicada é muito mais alta, você pode variar a recomendação de nitrogênio desde 60, 80 quilos num ciclo produtivo até 200, 240 quilos, 240 pontos de N num ciclo, né? A gente viu nos experimentos que quando você passa de 20 quilos, muito acima de 20 quilos na semeadura, você já atrapalha a fixação, já não justifica inocular. Então, você teria que iniciar com esses 20. E a gente conseguiu resultados interessantes com 20, 40 e 60 em cobertura, certo? O que foi interessante nos trabalhos é que mostrou que sempre a inoculação com até 80 quilos em cobertura teve boas respostas, né? E como não houve diferença estatística nos trabalhos com os 20 mais 20, é o que se costuma recomendar dentro de um nível médio de tecnologia, certo? Mas o pessoal lá da Embrapa, o Ederson, acho que é Anderson, né? Doutor Anderson e a doutora Ieda, eles têm feito muitos testes na região do Cerrado em cultivo irrigado. E eles têm tido muito sucesso com aqueles produtores que trabalham melhor a questão de rotação de culturas, né? Que têm maiores aporte de matéria orgânica no solo, e eles têm conseguido lá boas produtividades semelhantes às obtidas comercialmente aí por esses principais produtores, ou seja, acima de 50, 60 sacos, em situações onde até não foi feita a aplicação de nitrogênio. Mas, em linhas gerais, eu acho que nós podemos pensar em reduções que giram em torno de 60% a 50% do nitrogênio aplicado, com segurança, não é? Mas o produtor, conhecendo bem o seu manejo, se ele for adotando manejos conservacionistas, ele tem possibilidade de diminuir mesmo a quantidade de nitrogênio. Não, muito legal, Fábio. Realmente a FBN, e muito importante essa informação que você trouxe, né? A contribuição da FBN. Eu acredito que não é
ou o outro, né? Um e o outro, né, Fábio? O correto? Eu estou certo aqui na minha colocação? Sim. Eu acho que eu vou fazer vou me render aqui. Eu acho que na cultura do feijão, é óbvio que o trabalho da Embrapa Arroz e Feijão, das universidades, é magnífico, mas nós temos que reconhecer que os consultores, né, e alguns produtores que têm iniciativas assim de pesquisa, aqueles caras mais curiosos, né? Como o próprio Hélio Dalbello, todo o grupo GTEC como um todo, esse pessoal tem contribuído demais, não só abrindo as portas das propriedades para que a pesquisa possa ser feita ali de forma mais participativa, mas também com as experiências que eles têm, né? E o que a gente percebe hoje, e todo mundo tem isso muito claro, é que o cultivo de feijão ele não é ele é um tanto quanto diferenciado de outras culturas, porque você tem que entender as nuances que estão envolvidas, né? Os diferentes ambientes de cultivos, é a única que nós conseguimos fazer em 3 safras no ano, né? E tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, é exatamente isso. Às vezes, dependendo da situação, o cara pode esquecer mesmo no FBN que não vai dar certo. Né? Áreas de abertura, né? Áreas que têm um manejo um pouco mais sacrificado, ótimo, vamos manejar nitrogênio da melhor forma possível, existem outras ferramentas, né? Mas aqueles que vão obtendo condições, né, para poder fazer da FPN uma ferramenta, eu acho que é uma experiência que vale a pena, porque uma vez que você alcança ali o ajuste fino para a sua área, ela passa a se tornar uma ferramenta que pode trazer grande economia, como eu já disse, porque o adubo nitrogenado é caro, né? Ele tem um peso forte na sua nutrição da planta, né? Com certeza. E importante aqui, né, Fábio, também ressaltar a importância dos micronutrientes também, como agentes aí para potencializar, né, essa fixação biológica de nitrogênio, né? E a gente sabe do efeito do cobalto, molibdênio, o próprio níquel, né? Que é importante, né? O agricultor ele tá ciente, né, da importância desses nutrientes também como forma de ajudar na planta, né, nesse processo, né, de fixação biológica de nitrogênio, nesse processo de simbiose, né, entre a planta e a bactéria, né? Todo produtor devia aprender, tinha que bater um martelinho na cabeça dele para ele entender, em primeiro lugar, o que é a redutase do nitrato e aonde que os micronutrientes impactam nisso daí, né? E a importância de usar micronutrientes. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que um assunto muito polêmico quando a gente fala de produção de feijão é a adubação foliar por conta do ciclo, né? Muitas vezes... se você não faz uma coisa muito bem planejada, você está jogando dinheiro fora, literalmente, porque você já perdeu totalmente o timing. Mas aquilo que a gente pode usar no tratamento de semente, que é uma ferramenta importante para o uso do tratamento de semente, deve ser utilizado, né? E aí, como você disse, cobalto, molibdênio e níquel são muito importantes, tanto na relação da planta com o nitrogênio, quanto com o funcionamento da bactéria, porque a bactéria está lá dentro do nódulo, e se ela não formar lá a hemoglobina, a leg-hemoglobina, ela não vai ter condição de fixar esse nitrogênio atmosférico para que ele possa sofrer um processo químico e se tornar disponível para a planta, porque a planta não vai respirar nitrogênio, né? Então, é muito importante que o produtor tenha atenção para isso, né? Então, às vezes a gente fala de molibdênio. É importante aplicar molibdênio? Sim, principalmente para aquele cara que não tem capricho com calagem, né? Porque o molibdênio é o micronutriente que eleva com calagem, ao contrário dos metais catiônicos, ele é o contrário, ele vai ficar mais disponível quanto mais elevado for o pH, né? Mas independente disso, a gente sabe que existem produtos de qualidade com uma boa convivência com essas bactérias, né? Porque tem isso também, né? Porque você pode tanto inocular a semente quanto aplicar via suco com o micron, mas a bactéria é um ser vivo e ela vai precisar sempre estar em contato com esses microelementos, assim como vai ter que estar em contato com o tratamento de sementes, e o produtor tem que estar atento a isso para que isso seja feito de forma correta. Então, por exemplo, comprar produtos que sejam aplicados de qualidade, né? Adquirir a bactéria de boa procedência e ter os cuidados na aplicação. Então, para você ter uma ideia, quando a gente pensa em aplicação via suco, se eleva aí para 4, 6 doses do que seria em relação ao aplicado via semente. Mas o custo da bactéria é tão baixo que não custa também caprichar um pouco mais, dobrar, por exemplo, a dose quando é feito via semente, né? Eu acho que são estratégias interessantes para o produtor.
Pegando um gancho aí no que você disse, né, Fábio? A gente até costuma brincar, né, João? Tem produtos no mercado aí que já a bactéria já no TS ela já morre, né? Então, literalmente, a gente está enterrando a bactéria ali, porque efeito ela não vai ter mesmo, né? Então, a gente só está enterrando ela porque só falta a cruzinha lá e rezar o Padre Nosso, né? Voltando ali um pouco, né, Fábio, nessa questão aí das adubações nitrogenadas, FBN... A gente sabe aí que tem se iniciado alguns trabalhos com clorofilômetro, você é um dos entusiastas aí nesse ponto aí também, né? Relacionando essa quantidade de nitrogênio via clorofilômetro, uma medida indireta aí, com os teores de nitrogênio nas folhas também. Você tem algum trabalho, tem algum resultado para compartilhar aqui com os nossos ouvintes aqui do clorofilômetro com FBN, com FBN mais fertilização em cobertura? Já temos correlações que podemos fazer a campo aí dessa metodologia, dessa análise aí para divulgar isso aí para o país inteiro? Então, vamos lá. Existe um trabalho que foi conduzido pelo Pedro Marques Silveira, lá da Embrapa Arroz e Feijão, que ele é muito interessante. E, em cima deste trabalho, eu conversei com o professor Silvino, e ele e um orientado dele, à época, no mestrado, o Gustavo Nascimento, nós somos parceiros no trabalho que foi realizado aqui em Lavras, onde ele testou essas estratégias que foram recomendadas pelo Silveira, lá da Embrapa, né, em diferentes cultivares. Bem, basicamente o que acontece? Para você usar o clorofilômetro como um indicativo para adubação de cobertura, você precisa primeiro nivelar a forma como esse clorofilômetro vai atuar na sua área. Por quê? Porque se você simplesmente sair medindo com clorofilômetro, você vai obter uma medida que não te dá indicação nenhuma. Porque o que está sendo medido ali em qualquer um dos clorofilômetros do mercado, os principais são aquele nacional lá do Sul e o Minolta, né, SPAD, o clorofilog e o SPAD, né? Eles dão medidas diferentes para basicamente a mesma coisa. Eles transmitem uma luz através da folha e medem lá embaixo qual foi a interferência que a folha teve nessa luz. Enquanto o Minolta trabalha com duas frequências luminosas, o clorofilog trabalha com 3, por isso a diferença das medidas, mas o princípio físico é o mesmo, né? Então, o que você está medindo é transmitância. Aquilo ali é transmitância, nada além disso. Então, qual que é o pulo do gato? Você vai lá e cria um ambiente onde você saiba que a planta de feijão está suficientemente nutrida, né? E por que isso é importante? E por que é possível fazer isso com o feijão e não se faz isso, por exemplo, com tanto sucesso com o milho? Porque com o feijão você consegue ter o chamado consumo de luxo, ou seja, você aplica, aquilo não gera uma mudança maior no feijoeiro, porque o feijoeiro já alcançou o que ele necessita como nutrição, e aquilo não gera nenhuma alteração. Enquanto o milho, a fome dele por nitrogênio é imensa. Quanto mais você aduba, mais ele cresce, e você não consegue chegar de forma economicamente viável a esse consumo de luxo. Então, o que é feito? Você semeia lá, né? E logo que ela lançou o primeiro trifólio ali, você separa, dependendo do tamanho da sua área, uma quantidade maior ou menor de pequenos talhões, onde você vai fazer uma superadubação nitrogenada, com cerca de 150 quilos de nitrogênio por hectare. Perfeito? Então, você tem lá dentro da sua área, vamos dizer que tem um pivô de 10 hectares, dentro desse pivô você vai ter 3 ou 4 pequenos talhões lá, de 10 metros quadrados, que você vai marcar com a bandeirinha, bonitinho, de preferência vermelho ou amarelo, para você enxergar de longe, né? E aí você vai lá e faz essa adubação, 150 quilos por hectare. Você volta lá se for um sistema irrigado, você volta antes, se for um período de sequeiro, você volta depois, mas entre 7 e 10 dias após a realização dessa adubação, para que você tenha certeza que a planta foi capaz de absorver esse nitrogênio e translocar para as suas folhas. E aí, nesse dia, você vai fazer uma medição nesses pontos e vai fazer o mesmo número de medições em pontos aleatórios na sua lavoura. Quando você divide o valor que você obteve para os pontos aleatórios na sua lavoura pela média dos pontos que você obteve onde você fez a adubação nitrogenada, você obtém um índice que a gente chama de índice de suficiência de nitrogênio. E esse índice é em porcentagem, correto? Então, com essa porcentagem, você consegue estabelecer uma recomendação. O que o Silveira, com o trabalho dele, recomendou? Ele recomendou que você precisa ter, no mínimo, 95%
de índice suficiente de nitrogênio. E que a cada 1% abaixo desses 95%, você realizaria a aplicação de 15 quilos por hectare em cobertura. Correto? Então, esse número ele é perfeito? Não, ele não é. Ele não vai ser um número que vai atender de forma adequada a todas as cultivares. E isso ficou provado no trabalho do Gustavo Nascimento, né, que foi realizado com orientação do professor Silvinho, minha orientação. Eles mostraram que as cultivares mais precoces têm um comportamento diferenciado em relação às cultivares mais tardias. Então, tinha lá Gol, tinha lá Dama, tinha... Então, só que esses dados eles estão em processo de publicação, não posso abrir muito, mas há diferença, né? Eu vou ser bem sincero, o Gustavo e o Silvino eles estão mais radicais com relação ao posicionamento, eles acham que deve haver uma avaliação prévia na fazenda, e eu acho realmente que quem recebe uma boa consultoria vai dar conta de fazer esses ajustes para o seu pivô, para a sua fazenda, em cima das cultivares que está trabalhando. Mas eu não acho que essa recomendação da Embrapa seja de todo ruim, não. Por quê? Porque ela me mostra um indicativo de que eu posso fazer uma recomendação segura, que vai responder em produtividade, que vai gerar economia e não vai deixar o produtor naquele vazio de informação que muitas vezes ele tem com relação à adubação e cobertura, correto? É óbvio que a adubação de base ela tem que ser feita em cima do que é recomendado na literatura ou naquilo que o consultor está acostumado e óbvio que se você fez a fixação biológica de nitrogênio, você vai ter que adubar menos na base, né? E vai ser muito interessante porque você começa a ter uma resposta. E aí? A bactéria está me dando o suficiente ou não, né? E aí vai ser muito clara a interferência de todo o ecossistema de produção ali, bem como as características da cultivar. Não sei se eu deixei claro, porque é um pouco complexo de entender, mas é uma ferramenta muito interessante. E, pelo que a gente andou avaliando, não é barato um clorofilômetro, né? Mas eu acho que é uma ferramenta que futuramente pode ser adaptada para sensores que ficam, por exemplo, em barras de pulverizador, não é? Pode haver uma adaptação para uso de imagens via satélite, que eles usam o tal do NVDI. Eu acho que é possível fazer esse tipo de adequação para essa tecnologia, né? E vamos dizer que um clorofilômetro hoje, com o preço que o dólar está hoje, ele vai custar aí 20, 30 mil reais, e em 1, 2 safras, aí, dependendo da economia que você faça em nitrogênio, você paga, né? Só que é aquela história, você tem que ter alguém treinado para poder fazer esse tipo de avaliação. Legal, Fábio. Sem sombra de dúvida, a tecnologia chegando no campo, né? Fazendo a gente ser cada vez mais técnico e mais eficiente nos processos, né? Dentro do agro. Mas legal essa experiência compartilhada. Sem sombra de dúvida, a gente vai ter outros fóruns aí para a gente discutir e aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Não, e quem sabe aí dentro do Feijão Experts Club, aí, de repente surge até a possibilidade de conduzir ensaios em rede, né? Ver como é que vai ser a resposta dos consumidores, dos produtores em cima de uma tecnologia dessas, né? Com certeza. Pode contar com a gente e vamos dar seguimento, sim. Fábio, você, no início da tua fala, comentou, né? Trouxe uma palavra que ela está em evidência hoje no Brasil, que é a biofortificação. E quando a gente fala do feijão, uma cultura tão importante para nós brasileiros, né? Essa é a comida que nós temos no nosso prato, no nosso dia a dia. Como que está, Fábio, a questão da biofortificação? Você vê uma grande oportunidade para a cultura do feijão? Tem se trabalhado? Gostaria que você compartilhasse um pouquinho para nós em relação a isso. Então, a biofortificação, ela parte inicialmente da busca pela segurança alimentar. A segurança alimentar ela é um conceito de muitas vertentes, né? Você precisa ter alimento em quantidade, você precisa ter alimento com qualidade, esse alimento ele precisa estar culturalmente adequado e as pessoas precisam ter acesso ao alimento. E isso tem a ver com preço, tem a ver com, né? Então, a biofortificação ela é uma tecnologia que eu considero muito importante para a segurança alimentar, porque ela atua em diversos desses fatores, porque é uma tecnologia que nós podemos usar justamente nas culturas que vão dar acesso, né? Porque se a carne está cara, e o feijão e o arroz estão caros, mas ainda assim a base da nossa alimentação vai ser arroz e feijão, né? Pensando no Brasil,
principalmente na região central brasileira, o sudeste, centro-oeste, sul do Brasil. Essa dobradinha arroz e feijão comum, né, o fazelos, ela é imbatível, né? Então, nós que trabalhamos com biofortificação, nós temos por obrigação estar preocupados com essa cultura, bem como com o trigo, né? E a gente tem notado o seguinte, que há nutrientes e nutrientes, né? Já está claro, a literatura mostra com bastante clareza que é mais fácil lidar com zinco nas gramíneas do que nas leguminosas, né? Mas o selênio, por exemplo, ele tem entrado como uma ferramenta importantíssima, porque ele alia a qualidade nutricional às qualidades que estão ligadas à planta. Então, a gente sabe, por exemplo, que o feijão, quando ele é produzido com selênio, você melhora características qualitativas que podem trazer até algum resultado econômico para o produtor. Você melhora tamanho de grão, você melhora a vida de prateleira, você retarda escurecimento, né, da casca do feijão, e tudo isso está sendo estudado, não é? O arroz, por exemplo, isso é uma experiência que nós temos aqui no nosso trabalho, em parceria com o professor Bebeto, com a professora Flávia. Quando foi aplicado selênio, a renda e rendimento respondeu. E renda e rendimento para o produtor de arroz é grana. Por quê? Porque se você colhe lá, de cada 100 quilos de arroz, você teria 50 quilos de grão inteiro, que é aquilo que realmente vale para a indústria. Se você passa a ter 60%, 70%, isso vai representar um valor melhor para o produtor. E a gente acredita muito que isso também vai haver com o feijão. Mas, independente disso, o feijão, ele é fonte de zinco, ele é fonte de ferro. Uma vez biofortificado, ele pode também se tornar fonte de selênio, e por que não iodo? A gente ainda tem uma caminhada grande em cima desses estudos com o feijão, mas a gente observa que o caminho está aí e ele depende de uma série de fatores. Porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, uma vez que eu participei de um seminário que falava a respeito de certificação, é que o pessoal que trabalha muito com certificação, ou seja, produção integrada, produção orgânica, né, o café certificado, muito mais do que o produtor pensar que aquilo vai ser para ele uma fonte de receita, é uma porta de inserção no mercado. Então, talvez no futuro, o produtor de café certificado ele não vai ganhar bônus porque o café dele é certificado. Ele vai vender café porque o café dele é certificado. Pode ser que no futuro, quem não tem o café certificado não tenha sequer acesso ao mercado formal. Então, é isso que é importante o produtor entender. E é por isso que é importante que empresas como a ICL entendam que produtos que tenham essa finalidade de gerar produtos que tenham esse diferencial são tão importantes. Talvez se essa resposta não vier no curtíssimo prazo, isso vai vir a médio e longo prazo, porque a exigência do consumidor ela vai só aumentando. Então, a biofortificação, dentro dessa expertise dela, dessa especificidade de gerar produtos nutricionalmente melhores, o que por si só já torna essa tecnologia toda especial, ela ainda garante ao produtor esse diferencial de mercado, esse acesso ao mercado futuro, né? Muito bom, Fábio. Eu trabalhei um pouco aí com biofortificação também, né? Eu trabalhei com trigo, peguei os materiais da Embrapa, né? Igual você bem sabe, você também foi parceiro lá atrás, quando a gente começou a desenvolver alguns trabalhos. A gente realmente via que esse horizonte aí, né, da dobradinha arroz, feijão aí, seria bacana para biofortificação, principalmente para nutrientes aí igual o ferro e o zinco, né, Fábio? Aí você chegou e já citou o selênio aí também, no caso do feijão, que consegue responder de forma muito, muito boa aí em alguns aspectos nutricionais também e de proteínas. A gente sabe, né, o feijão é uma leguminosa e toda leguminosa tem um aspecto do fitato embutido dentro dela, né, que acaba reduzindo essa biodisponibilidade aí desses nutrientes para nós, seres humanos, entre aspas, aí, o consumidor final desse grão, dessa forma de consumo. Você acha que no feijão, por ele ter essa quantidade mais elevada de fitato, é um dos causadores dessa baixa biodisponibilidade desses elementos aí, zinco, ferro, para a cultura, por isso que é mais fácil biofortificar gramíneas nesses elementos aí, por exemplo? Sim, esse é um dos desafios a serem vencidos. E aí a biofortificação genética, ela tem que andar
de mãos dadas, em parceria, lado a lado com a biofortificação agronômica. Porque a gente sabe que não adianta você desenvolver um feijão que tenha o menos efeito antinutricional, no caso, o fitato, né? A gente sabe que hoje você pode resolver isso facilmente. Se você deixa o feijão passar uma noite dentro da água, esse fitato não vai te afetar tanto, né, nutricionalmente. Mas, independente disso, lá na planta viva, ele pode ser um problema, né? Porque ele, inclusive, vai fixar ferro, vai fixar zinco, que são os elementos metálicos catiônicos ali que têm essa interação química com o fitato, né? Mas, independente disso, hoje a gente já sabe que é possível, dentro do melhoramento, você obter cultivares que tenham uma menor quantidade desse efeito antinutricional. Agora, qual que é o problema? O problema é que no melhoramento, quando você cobre uma coisa, descobre a outra. Você puxa para a cabeça o cobertor e descobre o pé. O fitato, ele também atua como uma defesa da planta contra ataque de pragas e assim por diante, né? Então, obviamente, há de se buscar um equilíbrio. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. As estratégias de biofortificação certamente vão trazer, desde que bem aplicadas, com produtos adequados, que a gente estabelecer metodologias de aplicação corretas, né, e que, inclusive, tem que atender ao calendário de aplicações do produtor. Não é? O produtor hoje ele não vai realizar uma pulverização a mais ou duas apenas e tão somente para biofortificar, não é verdade? Ele vai ter que encaixar isso dentro das suas intervenções já costumeiras, né? Mas, com certeza, eu acho que nós vamos sair melhor no futuro. Nós vamos ter condições de trazer um produto com maior qualidade nutricional, tá? E que vai abrir as portas para o produtor para mercados mais amplos, né? Com certeza, né, Fábio? A gente vê aí que o feijão, por ele tá num desses grupos seletos de alimentação, né, que são nichos realmente que comem esse feijão, a gente tem oportunidades de ganhos muito grandes nesses aspectos. Ainda pensando nesse aspecto, por ter muitas variedades ainda, ser materiais mais, digamos assim, não primitivos, né? Mas a gente tem uma diferenciação genética muito grande. É feijão carioca, tem o preto, tem o jalo, tem o rosinha e por aí vai, dentro do mesmo gênero, né? Tem algum aí que vocês têm visto que se adapta melhor à biofortificação? Tem respostas diferentes entre esses materiais genéticos aí nessa função? Ou ainda não? A gente ainda não fez esse estudo exploratório para chegar nesses níveis aí de realmente encaixar no nosso prato ali com arroz e feijão, aquele feijãozinho biofortificado em algum sentido. Com relação a zinco, a Embrapa hoje já tem domínio de duas cultivares que elas sabem que tem maior capacidade de acúmulo de zinco. Uma é o BRS Cometa, é um feijão carioca, e o outro é o BRS Agreste, que é um feijão mulatinho, né? Justamente esse trabalho que eu propus à FAPEMIG, que ainda não foi contratado, em função do Estado estar se acertando aí financeiramente, uma das propostas desse trabalho é fazer um screening, né? Pegar as cultivares modernas, fazer uma avaliação com relação a zinco, né? Com relação a selênio, eu ainda não me aventurei tanto por uma questão de metodologia de análise, né? A UFLA hoje tem uma capacidade maior de realizar essas análises que nós na EPAMIG, mas nada que a gente não possa resolver com uma parceria com relação ao selênio, que o nosso grande problema hoje é metodológico. As análises de selênio são muito caras, porque o selênio você está trabalhando ali na casa do parte por bilhão, né? Então você precisa ter um equipamento bastante preciso, uma infraestrutura boa, né? A EPAMIG não conta com isso, mas nós temos todo interesse em partir para esse lado. Com relação ao zinco, a nossa ideia é realizar screenings e avaliar dentro dos materiais hoje disponíveis no mercado. Para você ter uma ideia, nós estávamos tentando multiplicar 39 diferentes cultivares agora no inverno. Infelizmente, a geada aniquilou nossos planos. Adiamos aí para o verão essa multiplicação, que lá em Lambari não teve condição de multiplicar. Mas nós vamos tentar ampliar o número de cultivares disponíveis. Inclusive, eu gostaria de agradecer de público aqui o Sérgio Carbonel, o Alisson Chiorato, lá do IAC, o Zé Neto, lá do IAPAR, que nos enviaram materiais, né? O pessoal da Embrapa, né? O pessoal do Leonardo, do Tiago, né? O pessoal os melhoristas aí, brilhantes melhoristas, doutora Vânia Moda, lá do IAPAR, todo esse pessoal que tem nos auxiliado. Pessoal, realmente o tempo voa, né? Então, estamos aqui já
finalizando o nosso Plantcast. O assunto muito bom, realmente a gente fica grudado aqui o tempo todo para não perder nenhum tipo de informação, né? E eu gostaria de chamar o João aí. João, agradeço aí realmente a sua presença e a sua participação aqui junto conosco nesse Plantcast. Por favor, João, deixe uma mensagem final aí aos nossos ouvintes. Ô Amaral, eu que agradeço aí a oportunidade de ter participado. Realmente muito bom ouvir e fazer esse bate-papo com o Fábio aqui, uma aula. Passa muito rápido, né? Muitos aprendizados, a gente pôde, né, falar sobre assuntos aqui extremamente relevantes, né? A questão da fixação biológica de nitrogênio na cultura do feijão, que a gente sabe que é muito responsiva. Falar também da biofortificação, né? A gente que trabalha no agro, a gente tem uma missão muito importante, que é alimentar o mundo, né? E quando a gente fala em biofortificação, realmente a gente está colocando em prática tudo aquilo que a gente estudou, né? E o compromisso que a gente tem com a sociedade, né? Então, muito bom, tá? Eu que agradeço a oportunidade, um prazer conhecer o Fábio aqui, e com certeza a gente terá outras oportunidades aí de interação. Muito obrigado. Aí. Fábio, te agradeço mais uma vez por ter aceito aí o nosso convite, né? Você que é um parceiro de ensaios, experimentos a longa data, né? Desde quando a gente ia lá no PADAP coletar amostra de solo para fazer análise de fertilizantes, contaminantes solos da sua tese da Ana Paula, e parcerias já comigo na ICL, parcerias aí nesses trabalhos de biofortificação. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Realmente passou muito rápido. Eu sou um entusiasta do assunto também, né? Nitrogênio, própria biofortificação aí, como eu disse. Obrigado por ter aceito esse nosso convite. E por favor, Fábio, deixe uma mensagem final aí. Sei que você é um apaixonado no feijão, né? Para esses nossos ouvintes aqui do Feijão Experts Club também. Pô, Amaral, eu que agradeço muito a oportunidade. Sabe por quê? Porque eu ficava vendo aí meus ídolos, né, minhas referências, né, sendo entrevistados aí no Plantcast, e não imaginava que eu ia ter essa oportunidade. Não sei se eu estou à altura, não. Eu agradeço, viu, a oportunidade. E queria parabenizar a empresa, a ICL, porque ela montou um timaço, sabe? Todo lugar que a gente vai, com todos os profissionais da ICL que a gente conversa, a gente vê que o nível realmente é muito elevado, né? Vocês são feras mesmo, vocês estão de parabéns. Então, quero que vocês encaminhem aí para a chefia de vocês, o pessoal aí, essa constatação, viu? Vocês estão de parabéns. E olha só, o feijão tem tanto a ver com a minha vida que, quando eu era moleque, uma vez eu estava lá no McDonald's, não sei se você lembra que eles forneciam aqueles papelzinhos para pôr em cima da bandeja, né? Porque tinham assuntos diversos, assim, né? Cultura inútil, né? E estava lá a origem dos nomes, né? Estava lá Fábio, o plantador de feijões. E eu não imaginava nunca que a minha vida ia tomar esse rumo, eu ia me tornar agrônomo. Eu não imaginava que ia me tornar agrônomo, eu era um cara lá, urbanoide lá, né? Me tornar agrônomo e que ia ter esse envolvimento com a cultura do feijão. É uma cultura realmente apaixonante. Feijão não é para os fracos, né? É uma cadeia produtiva, quando você observa lá aquele organograma muito simples, mas ela é cheia dos melindres, né? E eu acho que o Brasil sempre vai ser um grande produtor, um grande consumidor de feijão, né? Então, a ICL ela tem excelentes produtos para o cultivo de feijão. Parabenizo vocês pelo trabalho, parabenizo vocês por esse podcast, que é sucesso. Todo mundo que é do meio bate-papo, troca ideias repercute sobre as entrevistas, né? Então, eu fiquei muito feliz em ter tido essa oportunidade. João, satisfação em conhecê-lo. Você é um cara muito bacana, muito simpático, excelente profissional, não é? Mais um do time aí que eu conheço, e eu fico à disposição de vocês e dos ouvintes, né? Eu sou um empregado público e, assim sendo, não posso fechar minhas portas para ninguém, minhas portas têm que estar sempre abertas, né? Quem quiser saber, meu contato é fácil, basta entrar lá em www.epamic.br, você vai lá em pesquisadores, Fábio Aurélio, tem eu e mais uma série de profissionais lá que estão à disposição do público para poder auxiliar no que for possível dentro da nossa capacidade, tá ok? Muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade. Nota 1000 vocês. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui o nosso Plantcast de hoje. Não deixe de ouvir os próximos episódios aí. Tem muita coisa bacana por vir. Forte abraço e até o próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.